Primeira semana de desenvolvimento embrionário, fecundação e clivagem. Puxa a vinheta, Charles Darwin! Fala galera maravilhosa, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas, onde toda terça e toda quinta eu compartilho com você aulas de biologia, aulas para o ensino fundamental, aulas para o ensino médio e aulas para o ensino superior. Gente, eu vou estar falando hoje, eu não faço a mínima ideia quando você vai assistir essa aula, mas eu vou estar hoje falando sobre embriologia. Aqui no meu canal já tem uma aula de embrio, onde eu abordo todo o desenvolvimento embrionário em uma única aula de 20 minutos. Ou seja, essa aula ela é ideal para vestibulandos. Então eu vou estar colocando aqui embaixo na descrição, quem quer algo mais objetivo ali, quer decorar aquela informação para o vestibular. Então essa aula de embriologia que eu tenho aqui no meu canal ela aborda todo o aspecto embriológico mais voltado para o vestibular. Esse momento aqui é um momento onde eu vou detalhar mais esse processo, porque eu lido com vários tipos de aluno, então eu tenho que agradar gregos e troianos. Então essa aula eu vou estar falando do desenvolvimento embrionário voltado a explicar a primeira semana. Vou falar da fecundação e da clivagem. Em outra aula minha eu vou estar falando da segunda semana, onde eu vou falar da implantação e da formação do embrião bilaminar, e em outra aula vou estar falando do processo de terceira semana, que no caso é a gastrulação. Então essa aula aqui ela vai ser ideal para quem quer se aprofundar na coisa, então eu acredito que vai servir também para quem está pagando embrio na faculdade. Então vai ser ótimo. Então vem comigo compreender o que acontece na primeira semana, a partir da fecundação e a clivagem. Então vem comigo agora entender essa bagaça. Beleza, né? Como você sabe mais do que eu, para acontecer a fecundação, aconteceu uma bela de uma trepada, né? Teve que ter sexo para poder acontecer esse processo de fecundação. Então bora aqui entender basicamente o que acontece durante a fecundação. Se liga só, fecundação, né, que vai estar acontecendo na primeira semana. Então olha só, dois protagonistas devem ser mencionados aqui porque são a partir deles que vai acontecer o surgimento de um novo ser vivo, que são as células sexuais, os gametas. Eu tenho aqui do lado o gameta masculino, você conhece mais do que eu, e o lado esquerdo aqui, o direito ou melhor, o gameta feminino. E eles têm nomes, eu tenho aqui o espermatozoide e tenho aqui o ovócito secundário. O surgimento desses gametas é chamado de gametogênese. Eu tenho a espermatogênese, que é o processo de produção de espermatozoides que acontece lá nos testículos, nas gônadas masculinas. E eu tenho aqui o ovócito secundário, que é um pouco diferente do gameta masculino, porque o seu processo meiótico ainda está inacabado, só vai acabar de fato se acontecer o processo de fecundação. Então ele está na fase de ovócito secundário. Então a gente às vezes acaba usando vários nomes genéricos para a célula germinativa feminina, mas o nome correto é ovócito secundário. Então é essa célula aí que vai ser fecundada. Então antes de falar da fecundação, eu só queria esclarecer algumas coisas sobre esses dois tipos de células. Olha só aqui com relação ao espermatozoide, é uma célula como outra qualquer, só que é uma célula modificada e especializada para essa finalidade. Lembrando também que é uma célula que carrega a metade da quantidade de cromossomos de uma célula somática, ou seja, só carrega um par de cada cromossomo, 23 cromossomos que vai se unir lá com os 23 da mulher para poder formar um ser vivo com 46 cromossomos. Então essa célula vai estar extremamente adaptada para aquilo que ela vai fazer, que no caso é a fecundação. Milhares de gametas são liberados, mas apenas um é o que consegue de fato entrar dentro de um ovócito secundário. E tem uma explicação para isso, beleza? Não é assim, não é que você foi o primeiro a chegar lá, eita, o gameta foi o primeiro que chegou, fecundou. Não, não é bem assim, beleza? Então olha só, esse gameta, né, que a gente chama de espermatozoide, ele possui o acrosoma,
que é rico em enzimas acroenzimas ou acrozimas. Essas enzimas, elas ficam aqui nesse acrosoma. Diga-se de passagem que esse acrosoma ele surge a partir da diferenciação do complexo de Golgi. O complexo de Golgi, né, talvez você não lembre, mas já é uma organela responsável pela produção de outra organela, que é o lisossomos, que é uma organela digestiva, atua no processo de digestão celular. Então, além do complexo de Golgi produzir o lisossomos, ele tem a capacidade de se diferenciar e formar nas células germinativas masculinas o acrosoma, que vai ser rico em enzimas que irão digerir praticamente de fato uma corona radiata que existe recobrindo o ovócito secundário. E isso acontece porque esse acrosoma ele é rico em enzimas chamadas de acrozimas. Beleza? Outra informação importante é que a enzima acrozima possui... a enzima acrozima, no caso, ela causa a lise da zona pelúcida. Lise é a quebra. Daqui a pouco eu vou comentar para você o que é essa zona pelúcida. É uma outra camada que também está revestindo lá o ovócito secundário. Então essa enzima ela é fundamental para a lise dessa membrana. Ou seja, além do gameta chegar lá, o gameta tem que ter afinidade com a corona radiata. Eu vou também estar comentando isso. Mas também ele tem que liberar essa enzima para poder acontecer a digestão dessa zona pelúcida, para poder acontecer o processo de fecundação. Beleza? Outra coisa, esse gameta, ele vive em média de 1 a 3 dias dentro da genitália feminina. Esse dado aqui, ele não é tão preciso. Isso vai variar de homem para homem, ou melhor, de gameta para gameta, da acidez que se encontra lá as tubas uterinas, então depende de vários fatores. Mas, de uma forma mais ou menos genérica, a gente costuma dizer que demora de 1 a 3 dias ele está lá vivo dentro da mulher. Beleza? Com relação ao gameta feminino, nós temos o ovócito secundário, como eu acabei de contar para você. Também é uma célula específica na mulher, é uma célula reprodutiva que passou por um processo chamado de ovulogênese, semelhante à espermatogênese, onde a mulher acaba produzindo essa célula. Lembrando que a mulher ela começa a produzir gametas quando ela está em desenvolvimento embrionário. Olha que coisa legal, a mulher começa a produzir seus gametas quando ela nem nasceu ainda. Os homens não, os homens eles só começam de fato a produzir o gameta já na fase de puberdade, beleza? Então as mulheres elas produzem essa célula maravilhosa que é o ovócito secundário, que assim como o gameta masculino também carrega metade do material genético, para poder quando juntar tudo formar aquele organismo com 46 cromossomos. Então o ovócito secundário está em metáfase, é protegido pela zona pelúcida e corona radiata. Olha só, ele tem aqui a corona radiata, esse emaranhado de... São estruturas parecidas com células. E possui também a zona pelúcida, que também vai estar recobrindo aqui o ovócito secundário. É como se fossem duas membranas, que inclusive dá até para ver em microscópio, porque essa célula ela é gigantesca. Então tem como você observar essas duas células em microscópio. Ou melhor, observar o ovócito secundário em microscópio. Ela pode viver também de 1 a 2 dias, beleza? Após acontecer a ovulação que acontece por conta do hormônio LH, que é o hormônio, né, que causa o pico e acontece a ovulação, esse óvulo ele consegue sobreviver lá nas tubas uterinas de 1 a 2 dias. Então, cada mulher vai ter o seu ciclo menstrual aí, que quando você vai ver isso nos livros, sempre é um ciclo de 28 dias. Então vamos lá. Olha só, a fecundação ela acontece quando o gameta masculino acaba entrando em contato com o gameta feminino. E algumas coisas acontecem quanto a isso. Ocorre a liberação da enzima acrozima. Essa enzima acrozima, eu já falei agora há pouco, ela é quem vai possibilitar a lise da zona pelúcida, que são duas camadas. Tem a corona radiata, que é essa que eu estou passando aqui, o mouse, e essa daqui, numa coloraçãozinha mais azul claro, é a zona pelúcida. Então a acrozima ela atua na lise da zona pelúcida. Com a entrada de um, outros não entram mais. Quando entra um gameta, outros não entram mais. Qual é a explicação científica para isso?
Existem várias explicações para tentar entender esse mecanismo, mas as mais conhecidas é essa daqui. Ocorre uma despolarização da membrana plasmática do ovócito. Então, por conta de acontecer uma mudança de carga elétrica, impossibilita que outro gameta entre. Ou também acontece a reação cortical, que é a liberação de conteúdos que afastam a membrana plasmática da zona pelúcida e também causa dificuldade para outro gameta entrar dentro dessa célula. Então essas são as duas explicações para que a gente possa entender o porquê que só entra um gameta, né? Então pode acontecer a despolarização da membrana que reveste, ou melhor, da membrana plasmática desse ovócito secundário, como também acontece a reação cortical, que separa a zona pelúcida da membrana do ovócito. Então essas são as duas explicações mais clichês que se conhece, pelo menos em livros superiores, beleza? Olha só aqui o que acontece após a fecundação. Após a fecundação, a gente percebe o seguinte, que antes de eu começar a falar da clivagem, não pense também que entrou o gameta e não, quando o gameta entra, ainda vai acontecer outras coisas. Só um pequeno detalhe. Não entra o gameta total, vai entrar apenas o DNA e um centríolo. O resto é tudo digerido, beleza? Só entra o material genético e um centríolo. Quando esse troçozinho entra dentro da célula da mulher, no ovócito secundário, ele fica inativo, ele não faz nada, até que a célula, o ovócito secundário, termine a meiose, beleza? Então, para poder acontecer a união dos dois materiais genéticos, primeiro deve acontecer o final da meiose desse ovócito secundário. Então, olha só, o núcleo do espermatozoide permanece inativo até o fim da divisão do ovócito secundário. No caso, depois que acontece essa terminação dessa meiose, é que vai acontecer o que chamamos de cariogamia, que é quando acontece a união dos dois pronúcleos, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, para poder formar um indivíduo com a quantidade de cromossomos ideal numa boa, beleza? Então olha só, aí aconteceu a união desses dois núcleos, aí sim vai começar o desenvolvimento embrionário, o negócio vai começar agora. Então, após algumas horas, inicia-se o processo de divisão desse zigoto que foi formado, porque quando acontece a fecundação, o nome que se dá é zigoto. Então, a clivagem ela consiste nas divisões celulares que acontecem com esse zigoto. E detalhe, ele não aumenta de tamanho. As divisões elas acontecem, mas a célula permanece do mesmo tamanho. Então olha só, a clivagem ela ocorre em média 3 horas após a fecundação. Clivagem é a segmentação, é a divisão desse zigoto. Lembre de uma coisa, o tipo de ovo que possuímos é um ovo oligolécito, ou seja, é um ovo pobre em vitelo. E a nossa segmentação é total, beleza? É total e o nosso ovo ele é oligolécito. Oligolécito porque tem pouco, praticamente não tem vitelo, é pouco vitelo mesmo. Vitelo é a reserva nutritiva do futuro do embrião que vai surgir. 45 horas, em 45 horas é atingido o estágio de 4 blastômeros. Botei blastômetos, mas é blastômeros, beleza? Então, depois de 45 horas, você percebe que já vão existir células chamadas de blastômeros. Então, os blastômeros começam a surgir a partir dessas divisões que acontecem com o zigoto. Em mais ou menos 3 dias, atinge o estágio de 12 a 16 blastômeros, formando o que chamamos de mórula. Então, a gente tem zigoto, mórula. Depois da mórula, a blástula. Se você perceber aqui, a blástula já vai estar com um número superior a 16 blastômeros. Vai estar aí com os seus 64 blastômeros, blastocistos, ou melhor, vão ter vários blastômeros esse blastocisto. Então, a clivagem ela consiste nas divisões consecutivas que acontecem com esse zigoto. Essas nomenclaturas, a gente fica meio que restringido em dizer elas, porque elas são bastante complexas. Então você chama de mórula, basicamente, aquele estágio em que existe de 12 a 16 blastômeros.
E de blastocisto, tu já vai chamar quando existe lá de 38 a 46 ou mais blastômeros, beleza? Então o blastocisto, que justamente vai ser essa célula que eu vou mostrar para você aqui agora, ela já vai possuir vários blastômeros. Então, olha só aqui agora para o blastocisto, que surge após o período de mórula. Então eu tenho um zigoto, mórula e blástula, mas também pode chamar de blastocisto. Se atente para esse último slide aqui, que é quando de fato acontece o final dessa fase de clivagem. A clivagem em si ela já cessou, já aconteceu todas as divisões celulares que podiam dividir ela, até formar esse blastocisto, que é um emaranhado de blastômeros. Gente, olhe para essa imagem, olhe, essa imagem aqui, ela é a representação de um futuro organismo. Acompanhe aqui comigo. Por volta de 4 dias, a mórula atinge o útero. E no interior da massa compacta começam a aparecer pequenos espaços cheios de líquidos, a blastocele. Então, olha o que acontece com esse blastocisto. Começa a entrar líquidos dentro dele e essa massa de blastômeros ela começa a se compactar em um dos polos desse blastocisto. Então, vários blastômeros começam a se compactar em um dos polos desse blastocisto. E a partir daí a gente tem alguns nomes que são ideais e fundamentais para as coisas que vão acontecer após essa fase inicial de clivagem. Olha só, você está vendo aqui o nome trofoblasto, o nome embrioblasto e blastocele. Essas três estruturas vão ser fundamentais para o desenvolvimento embrionário dessa futura criança que vai nascer. O trofoblasto, gente, é essa camada que fica na periferia desse blastocisto. Então eu coloquei aqui. O trofoblasto irá contribuir para a formação de parte da placenta. É o trofoblasto que vai dar origem ao sincíceo-trofoblasto e ao citotrofoblasto. Eu vou estar comentando isso aí quando for falar sobre segunda semana. E o embrioblasto, ele vai ser importante para a formação do embrião. Esse embrioblasto, minha gente, é a partir dele que vai surgir o epiblasto e o hipoblasto, que são estruturas fundamentais para o surgimento dos folhetos germinativos, que vão dar origem aos órgãos e a todo o corpo do embrião que vai estar surgindo, beleza? Então, gente, olha só, já entrei aqui em implantação, mas daqui a pouco você vai entender sobre o que é implantação. Beleza, então, nesse primeiro momento aí, tu viu como aconteceu o processo de fecundação e tu viu como aconteceu o processo de clivagem. É simples mesmo. Não, essa primeira fase, ela é bem simples. Primeira semana é bem simples. O peca-pacapar mesmo começa a partir da segunda semana. Então, paro por aqui, porque aqui já tem muitas informações. Se você não entendeu, volta à aula, anota o que eu falei, anota também o que tem no slide. Se você quiser esse slide, eu mando para você, para seu e-mail. Só basta você comentar aqui o seu e-mail, que eu mando para você na mesma hora esse slide. Paro por aqui porque eu já creio que passei informações demais. Então, só recapitulando, eu falei aqui da primeira semana, falei da fecundação e falei da clivagem. Na próxima aula eu vou estar explicando para vocês o que acontece na segunda semana, que no caso é a implantação e a formação do embrião bilaminar. Se você gostou, deixa o seu joinha, seu comenta, seu compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer. Beijo, galera, foi boa e até a próxima aula. Valeu!